o capítulo 4 e o versículo de número 10 diz assim a palavra de Deus. Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos carregadores, o pó é muito, e nós não podemos edificar o muro. Disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disto, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra. E sucedeu que, vindo os judeus que habitavam entre eles, 10 vezes nos disseram: de todos os lugares virão contra nós. Então pus guardas nos lugares baixos, por detrás do muro, e nos altos. Também pus o povo de acordo com as suas famílias, com as suas espadas, com as suas lanças e com os seus arcos. Olhei, levantei-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao restante do povo: não os temais. Lembrai-vos do grande e terrível Senhor, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos que já o sabíamos, e que Deus tinha dissipado o conselho deles, todos voltamos ao muro, cada um à sua obra. E sucedeu que, desde aquele dia, metade dos meus servos trabalhava na obra, e metade dele tinha as lanças, os escudos, os arcos e as couraças, e os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Amém? Diga comigo: Senhor Jesus, preciso ouvir tua voz. Fala comigo tudo o que o Senhor quiser, em nome de Jesus. Amém e amém. Tome assento, adorando a Deus e exaltando e glorificando o nome do Senhor. Meus irmãos, não é necessário nós falarmos outra vez a respeito do contexto do livro de Neemias, a não ser que sabemos que Deus comissiona Neemias para este projeto, a restauração de Jerusalém. Os muros foram derribados, as portas queimadas, a cidade destruída, o templo de Deus foi destruído, e Neemias é comovido por este sentimento de restauração, e ele é o responsável por restaurar a proteção da cidade, a estrutura que guardava aquela cidade. Sabemos que os desafios foram muitos. Deus trabalha no coração de Neemias e através de Neemias une o povo em torno deste projeto, um projeto de restauração, um projeto de levantar os muros. Nós sabemos que o muro ele é levantado em 52 dias de trabalho. 52 dias de trabalho, mas também de desafios. 52 dias de trabalho, mas também de resistência. 52 dias em que eles foram tentados a serem dissuadidos de parar de fazer a obra que estava nas mãos dele para serem feitas e se voltarem a olhar para trás para o perigo iminente, as ameaças que estavam sendo feitas e as distrações que se estavam levantando. Nós sabemos que 52 dias de trabalho deste povo foram 52 dias de provação. Nós devemos entender que toda obra que Deus coloca em nossas mãos também será, além de um privilégio e uma responsabilidade, um teste de perseverança, um teste de resistência, um teste que nos provará realmente para saber se o nosso foco é servir a Deus dentro da obra que Ele tem, do projeto que Ele tem, do propósito que Ele tem, ou se seremos levados pelos nossos temores, ou se seremos levados pelas ameaças que temos ouvidos. Olhe para cá em nome de Jesus. Toda obra que Deus coloca na mão de alguém incomoda o inimigo.
incomoda alguém, desperta inveja em alguém, provoca ciúme em alguém. Não é só Gesem, Sambalate e Tobias na vida de Neemias, mas também muitos se levantam contra as obras que Deus põe na mão dos seus servos e servas, e vem as provocações, e vem as ameaças, e vem os desafios, e vem as palavras negativas, e vem a iminente guerra sobre nós. Mas se nós descobrirmos que maior é aquele que está conosco, como disse o apóstolo João na sua primeira carta, capítulo 4, versículo 4, maior é o que está conosco que o que está com o mundo, nós prevaleceremos, venceremos e faremos e concluiremos a obra que Deus nos colocou para fazer. Nós temos que entender, Deus nos chama, e isso não é um conto de fadas. Deus nos chama para uma guerra. Somos soldados. A diferença é se nós estamos despertos ou estamos dormindo. Porque todos nós estamos envolvidos em uma guerra espiritual. Todos nós estamos envolvidos em uma batalha. A diferença é, se nós entendermos o nosso papel no meio desta batalha, nós avançaremos e triunfaremos em Deus. Se nós não entendermos, daremos ouvidos às vozes que querem nos roubar do caminho, daremos ouvidos às provocações, às ameaças e tudo que vem para nos dissuadir deste propósito e roubar o nosso foco. O capítulo 4 do livro de Neemias é um breve resumo dos 52 dias de trabalho que eles têm e das inúmeras provocações que eles irão sofrer. Os versículos que nós lemos, pastor Valdir, eles vão falar sobre esta provocação, esta ameaça. Imagine você que trabalha na construção, ouvindo uma notícia, enquanto você trabalha, os inimigos vão se infiltrar e vão matar vocês. Imagine você envolvido em uma obra, em um projeto que você não tem dúvida nenhuma que foi Deus que colocou nas tuas mãos. Agora, ouvindo uma notícia, você vai se distrair com a obra, porque é a tua responsabilidade, e nós vamos destruir você enquanto você está trabalhando. Qual é a sensação? A sensação é a sensação de que não podemos baixar a guarda. A sensação é a sensação de que não podemos perder o foco, mas também temos que vigiar e nos guardar. É isso que Neemias vai fazer. Só que os versículos que nós lemos, além de revelar a estratégia de Neemias para se guardar destas ameaças de destruição e morte, é algo que tem nos impedido de verdadeiramente fazermos a obra que Deus nos chamou. Olha o que diz o versículo de número 10. Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos carregadores. O pó é muito. Tem uma tradução que diz que o entulho é muito. Versículo 10. E nós não poderemos edificar o muro. Olhe para cá. O que era o entulho? O entulho era o resto daquilo que não serviria, daquilo que sobrou das construções antigas. Todos nós sabemos que mais difícil que construir é reformar. Todos nós sabemos que mais difícil do que levantar uma construção do zero é fazer uma reforma. Porque para reformar tem que quebrar, e se quebrar tem entulho para recolher, e se não limpar o ambiente, como vamos fazer esta obra? O desafio dos trabalhadores, a partir do versículo 10, além da ameaça externa, é o entulho que está do lado de dentro e tem impedido eles de trabalharem e fazerem a obra que Deus havia estabelecido e chamado eles para fazer. Nessa noite, o Espírito de Deus quer nos despertar para isto. Muitos de nós não temos lutado com os inimigos exteriores.
Muitos de nós não temos lutado com o inimigo que está nos ameaçando, porque Gesem, Sambalate e Tobias não precisam nem de resposta. É nós levantarmos a guarda, vigiarmos e cuidarmos aquilo que devemos cuidar. Agora o problema é quando o entulho começa a aumentar dentro de onde nós estamos e as coisas começam a não fluir da maneira que deveriam fluir, sendo impedidas por coisas que estão aqui. E nós precisamos tirar. Deus nos chamou para fazer a obra e nós não podemos parar. Mas olhe para cá, se nós não tirarmos o entulho, nós não podemos fazer a obra. O versículo 10 é claro: as forças se esgotaram, porque os entulhos eram muitos. A obra deveria ser feita, mas o que ficou daquilo que foi destruído, aquilo que não tem serventia, aquilo que não tem mais valor, estava prejudicando a obra. Nessa noite o Espírito Santo está nos chamando para tirar os entulhos, para remover o entulho do nosso coração, para que nós possamos edificar o muro da nossa história. Irmãos, esses entulhos eram resquícios de coisas que ficaram, impediram eles de continuar. Os entulhos estavam para o lado de dentro. Os desafios dos trabalhadores agora estavam dentro. Irmãos e irmãs, muitas das nossas dificuldades em relação àquilo que Deus colocou nas nossas mãos está dentro de nós. Não está do lado de fora, não está lá onde o inimigo está gritando, está aqui. O que é o entulho? Entulho é escombro, não tem serventia, que quando ocupa um lugar que não deve ocupar, faz mal, não faz bem. Muitos de nós estamos sendo impedidos de fazerem a obra que Deus nos chamou, porque estamos cheios de entulhos que precisam ser tirados. O que são esses entulhos? Eu anotei pelo menos 4 aspectos destes entulhos, escombros. Primeiro, o que é literal, aquilo que não serve mais, que nos faz perder tempo, que nos faz perder o foco, que nos faz perder o propósito, aquilo que está ao nosso redor e já não tem serventia. Entulhos literais, entulhos espirituais. Marcas de coisas que ficaram na nossa história, que precisam ser tiradas. Escombros de algo que não existe mais, que precisa ser removido. Experiências traumáticas, más experiências, que precisam ser retiradas de dentro de nós. Coisas, heranças espirituais, que precisam ser renunciadas, desfeitas, quebradas. Entulhos emocionais, problemas de perdão, problemas de complexos de inferioridade, de superioridade, são escombros que estão nos impedindo de poder exercer aquilo que Deus nos chamou para poder exercer. E nós precisamos olhar para dentro de nós e dizer: meu Deus, me ajuda, porque isso está me impedindo de viver o propósito que o Senhor tem. A questão é que Deus conhece o nosso coração. Ele olha para dentro de nós e Ele sabe aquilo que precisamos. O problema é que nós não temos a humildade, a hombridade de olhar para o céu e dizer: Senhor, olha para cá. Parar de falar do irmão e começar a olhar para dentro de si e dizer: olha para cá. Não é o inimigo do lado de fora, é o coração cheio de entulho que eu preciso que o Senhor limpe e que o Senhor tire. Entulhos culturais, coisas que estão relacionadas à nossa cultura. Já tentaram me convencer de inúmeras coisas. E eu só digo assim: mas a minha cultura também é dessa maneira, mas Jesus me libertou dela. Eu não sou mais brasileiro que cidadão do céu. Eu sou mais cidadão do céu do que brasileiro.
E são coisas que nós devemos entender. Uma cultura familiar que te ensina uma coisa de um jeito, mas isso tem se tornado um entulho, que tem impedido você e eu de vivermos o propósito que Deus tem. Nós temos que parar de olhar para fora e procurar culpados para os escombros que estão dentro de nós. Eu lhe faço uma pergunta nessa noite. O Espírito Santo tem liberdade de trabalhar no teu coração? O Espírito Santo tem liberdade de tratar os teus escombros? Então, por que eles ainda estão aí? Deus nessa noite quer nos despertar, porque os entulhos na nossa vida têm nos roubado algumas coisas que são essenciais para nós. Quando nós olhamos para a história do povo, nós vemos que os entulhos estão roubando deles algumas coisas. Em primeiro lugar, estão roubando a força do povo. Olha o que o versículo 10 diz: já desfaleceram as forças dos carregadores. O pó é muito e já não podemos edificar. Olhe para este versículo. Era tanto trabalho com os entulhos, porque eles se preocuparam em construir, em levantar o muro, e se esqueceram de tirar aquilo que impedia eles de circular. Imagine você, se nós quebrássemos todas estas paredes e deixássemos somente as colunas, para que pudéssemos edificar de uma maneira diferente, e nós não tirássemos o entulho desse lugar. Chegaria um momento em que nós não poderíamos transitar, caminhar, trabalhar. Por quê? Porque isto nos impediria de fazer a obra. É isso que está acontecendo. Quando os entulhos continuam, eles roubam as nossas forças. Olhe para cá e não perca esta palavra, em nome de Jesus. Porque quando há entulho, a força tem que ser dobrada. Quando tem entulho no meio desta obra, que não é tirado, nós temos que colocar o dobro de força no trabalho. Deus está falando conosco. Tira o entulho e você vai ter que trabalhar menos. Tira o entulho e você vai ver que vai ter mais disposição. Meu Deus. O problema aqui, meus irmãos, é que a novidade já estava perdendo a sua força. Os dias estavam passando. A novidade, a empolgação foi passando, o entulho foi aumentando, e eles não poderiam mais levantar o muro. O muro estava do lado de fora, o muro guardava, o muro embelezava, o muro protegia, o muro trazia segurança, mas não se preocuparam em cuidar aqui dentro. E estavam colocando mais força do que deveriam. Em segundo lugar, se nós não tirarmos os escombros, os entulhos, eles roubarão, além das nossas forças, o nosso foco. Olha o que diz o versículo 10, ainda há muito pó. Eles pararam de olhar para o muro e tiveram que começar a olhar para os escombros. Começaram a perder o foco naquela obra. Apesar de todo o trabalho feito, ainda havia muito lixo. Eles estavam se esquecendo das sujeiras do lado de dentro. Esqueceram de olhar para o muro porque não trataram isso. Todo o entulho que nós não tiramos vai roubar o nosso foco do propósito de Deus na nossa vida e na nossa história. Outra coisa que os entulhos estavam roubando era a confiança do povo, porque o muro já estava levantado pelo menos pela metade, e agora o entulho estava ali. Não estava permitindo eles terem mais força para continuar trabalhando. Eles estão falando, já não podemos edificar, porque o entulho está impedindo o trabalho. Irmãos, olha a seriedade disto. Os entulhos estão roubando nossa força, nosso foco, nossa confiança. E em quarto lugar, os entulhos roubaram a segurança do povo. O verso 11 vai dizer: disseram, porém, os nossos inimigos, nada saberão disto, nem verão, até que entremos no meio deles e o matemos, assim faremos cessar a obra.
Os entulhos estavam tirando o foco deles do muro, e os inimigos estavam se aproveitando deste momento de fragilidade, aonde as forças se foram, o foco se foi, aonde a confiança se foi, para que pudessem matá-los e destruir a obra que estava sendo feita. Quando nós não tratamos os nossos entulhos dentro de nós, o inimigo se aproveita disso, nos cansa, nos desanima, rouba o nosso foco, começa a nos confundir, achando que os nossos inimigos são os nossos irmãos, e nos fazendo esquecer que se nós não tirarmos o entulho, não adianta ficar lutando. O inimigo se aproveita dessas situações, vai tirando a nossa confiança na obra, tirando a nossa confiança naquilo que Deus depositou nas nossas mãos, vai tirando a nossa segurança, começa a nos ameaçar, começa a nos amedrontar, começa a colocar medo no nosso coração. Porque quando há medo, há paralisia, e se há paralisia, a obra não avança. A questão é que foi Deus que te chamou para levantar este muro. Foi Deus que te confiou esta obra. Foi Deus que confiou esta família nas tuas mãos. Foi Deus que depositou confiança no ministério que Ele te deu. Quem te deu esse ministério não foi homem. Quem te deu esse ministério não foi mulher. O problema é que você começou a olhar para o entulho e esqueceu de olhar para o muro. O problema é que o seu foco começou a ser o que os outros falaram e não o que Deus disse. Não tirou estes excessos, esta sujeira, estas coisas que não servem mais. Isso foi acumulando e acumulando e acumulando. Imagine você passar um mês sem tirar o lixo da sua casa. O cheiro começa a mudar. O ambiente é outro. Nós estivemos em Famalicão, olhando um lugar para a igreja. Irmãos, eu entrei só pela misericórdia de Deus, e o pastor Adriano também. Porque faziam 10 anos que não limpavam o lugar. Pegou fogo, deu infiltração. Não tinha luz, e nós entramos com a lanterna do celular cuidando, e era muito entulho dentro do lugar. O lugar era um bom lugar, uma boa localização, mas o entulho desvalorizava o ambiente. O problema é que Deus nos chamou, que Deus nos fez promessas, mas nós estamos deixando os entulhos nos desvalorizarem, nos descredibilizarem, roubarem a nossa identidade, tirar as nossas forças, o nosso foco, a nossa confiança e a nossa segurança. Deus está falando conosco, eu tenho uma obra para realizar, eu não quero usar anjo para fazer esta obra, eu quero usar você, eu te chamei para esta obra, mas antes de continuar, você precisa tirar o entulho, senão ele vai te prejudicar. Tira o entulho nesta noite. Há algumas estratégias que Neemias vai utilizar para poder resolver o problema, para poder cessar esta circunstância que ele está vivendo. O entulho é muito e os inimigos estão ameaçando, se aproveitando da debilidade. Deus quer nos despertar para isso, para que você saia daqui nessa noite, parando de lutar com o que não precisa lutar, parando de se ocupar com o que não precisa se ocupar, e comece a olhar para dentro de você e entender: eu preciso tratar esse coração em Deus, eu preciso buscar cura, eu preciso tirar estas coisas que não têm valor e não servem para a minha vida. Fazer uma limpeza, uma palavra que está na moda, né? Fazer um detox, uma limpeza, uma desintoxicação na nossa alma e dizermos para Deus: Senhor, limpa-me de tudo que não te agrada. Qual é a estratégia que Neemias vai utilizar para poder vencer esse momento? Em primeiro lugar, cada um deveria defender a sua própria família. Versículo 13
e versículo 14. Olha o que diz: então pus guardas nos lugares baixos, por detrás do muro e nos altos, e pus ao povo pelas suas próprias famílias, com as suas espadas, com as suas lanças e com os seus arcos. Neemias organiza a defesa. Neemias coloca cada um para cuidar da sua família, para resguardar os seus. O entulho está ali, atrapalhando o projeto. Os inimigos estão na frente, e eles estão entre os entulhos, entre o muro e o inimigo diante deles, e eles precisam continuar, porque a obra deveria continuar. Cada um cuida da sua casa, cada um luta para proteger o que Deus lhe deu, cada um é responsável por aquilo que está dentro do seu contexto. Da mesma maneira que eles edificaram o muro por suas famílias, eles também deveriam lutar e proteger as suas famílias. Irmãos, não abra mão de lutar por aquilo que Deus lhe confiou. O inimigo vai lutar contra você, os entulhos estão aí, mas você não pode parar. Você tem que se levantar em Deus e dizer: eu vou lutar pela minha casa, eu vou lutar pelos meus, eu não vou esmorecer. Se é entulho eu vou tirar, se é inimigo eu vou me levantar. Aleluia. Se levante. Se levante por tua família. Em segundo lugar, além de lutar por suas famílias, eles precisavam ter armas de defesa e combate. Armas corretas. Ele divide o povo. Metade do povo trabalha e metade do povo guarda. Fica de vigia. Nós precisamos aprender estas coisas. Estamos fazendo uma grande obra. Os entulhos querem roubar nossas forças e o inimigo quer se aproveitar disso. Devemos nos levantar e lutar por nossas famílias, mas lutar com as armas corretas. Irmãos, não podemos enfrentar um inimigo desarmado. Não podemos entrar numa batalha sem as armas corretas. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele chega a dizer que as armas da nossa guerra, da nossa milícia, elas não são carnais, mas elas são poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Ele estava dizendo: nossa guerra é espiritual, nossas armas devem ser espirituais. E elas são poderosas em Deus. Elas têm poder porque elas vêm do alto. O problema é que nós estamos naturalizando o que é espiritual. Estamos achando que nossa batalha é terrena e não é. Estamos crendo que a nossa luta é contra carne e sangue e não é. Paulo, escrevendo aos Efésios 6, 12, 13, está na Bíblia, ele vai dizer que a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas é contra os principados e as potestades que operam, que atuam nas regiões celestiais. Nós estamos confundindo o inimigo, nós estamos confundindo a batalha, nós estamos perdendo tempo nos acusando, reclamando, murmurando, guerreando uns contra os outros. E nós estamos esquecendo que o inimigo está se aproveitando, porque nós não tratamos os entulhos da nossa alma, e deixamos os entulhos nos guiar e nos dirigir. Deixamos as más experiências que tivemos dirigir nossas impressões, decisões e afetar o nosso discernimento. E nos esquecemos que quem está do nosso lado é para nos ajudar a levantar o muro, e não é alguém que luta contra nós. Olha o que diz o versículo 19, na última parte. Neemias vai chamar os soldados, o povo, e vai dizer: a obra é grande e nós estamos apartados do muro, longe uns dos outros. Ele vai chamar os companheiros para se aproximar, porque não tem alguém sozinho que vença uma batalha. Ele está entendendo que
Os irmãos não eram inimigos, eles estavam todos envolvidos em um projeto. Cuidado, isso é entulho que está te impedindo a andar, a carregar, a fazer, a desenvolver, a amadurecer. Cuidado com os entulhos, porque o inimigo está esperando um momento de distração, um momento de descuido. O apóstolo Pedro chega a dizer que o diabo, no capítulo 5 da primeira carta, está ao nosso derredor, bramando como um leão, esperando a quem possa tragar. Ele não tem pressa, ele está bramando, ele está gritando, ele está observando, ele está esperando só o momento em que você se descuide para poder te pegar aí, no descuido. E nós não podemos deixar a nossa guarda baixa. Levante a guarda nessa noite. Eu lhe faço uma pergunta dirigida pelo Espírito Santo. Quanto tempo mais tua família vai sofrer porque a tua guarda baixou? Quanto tempo mais esse ministério vai estar cabisbaixo, caído, triste, parado, porque você baixou a guarda e desistiu de lutar? Quanto tempo mais você vai andar desanimado, porque você parou de construir por causa do entulho, e parou de construir e deixou o entulho e não fez mais nada, e o inimigo está se aproximando, está se armando, está montando estratégias, e você está cabisbaixo, triste, parado, sem arma nenhuma para lutar. Tem um versículo na Bíblia que nós citamos muito, que é o texto de Jeremias, que diz: maldito que faz a obra do Senhor relaxadamente. Mas o versículo tem uma continuação, que nós não atentamos para ela, e diz assim: maldito que priva da espada o sangue. Jeremias estava dizendo, é aquele que vai para a guerra com a arma na mão e não luta. É maldito, que sabe que tem que levantar a espada e enfrentar o inimigo, mas se acovarda. Os entulhos estão te acovardando. Os entulhos estão te roubando da batalha. Os entulhos estão roubando as tuas armas, roubando as tuas forças, roubando o teu foco. Estão fazendo que sua família padeça. E Deus quer te despertar nessa noite, para que você tenha armas corretas. Ore, jejue, perdoe, fecha a brecha e deixa Deus ser glorificado. Em quarto lugar, para que nós possamos remover os entulhos e edificar o muro da nossa história, precisamos colocar os olhos em Deus e não no inimigo. Os inimigos se levantam e Neemias não perde tempo discutindo com o inimigo. Neemias não perde tempo dialogando com o inimigo. Neemias não tem comunhão com o inimigo, ele não tem aliança com o inimigo. Neemias tem aliança com Deus, e ele perde o seu tempo, ou administra o seu tempo, focando em Deus e não nas outras coisas. Olha o versículo 14, meus irmãos. Olhei, levantei-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao restante do povo: não os temais. Lembrai-vos do grande e terrível Senhor e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. Quem quer remover os entulhos e levantar o muro da história? Para de perder tempo com o inimigo. Lembre-se de quem é o Deus que te chamou para fazer esta obra. Lembre-se de quem é o Deus que investiu em você, que te viu quando ninguém te viu, que te encontrou quando ninguém te encontrou, que te deu condições, autoridade, graça, unção, que te chamou, que te capacitou e te disse: levanta o muro, e esse é o propósito que eu tenho. Não perde tempo dialogando com o inimigo, não perde tempo dando brecha para o inimigo, não gaste saliva com o inimigo, foque no Deus que te capacita.
Olhe para o lugar correto. Se você olhar para o lugar errado, você vai para lá. Eu lembro do meu avô, que já partiu para a eternidade. Quando me ensinou a andar de bicicleta, ele me chamava de Eduardo, porque meu pai também era Marcelo. Ele dizia: Eduardo, olha para frente. Por quê? Porque se olhar para o lado, a bicicleta vai para o lado, irmão. Se olhar para o outro, se olhar para o chão, aleluia. Sabe o que eu aprendi também com essa situação? Que se eu olhar para Deus, eu caminho com Ele. Agora, se eu ficar perdendo tempo olhando para o entulho, eu vou caminhando para o entulho. Se eu perder tempo para o inimigo, eu deixo a obra que Deus me chamou. E tem gente aqui que está perdendo tempo olhando para lugares que Deus não mandou olhar. Perdendo tempo dialogando com o inimigo. A pessoa que dialogou com o inimigo caiu na mão do inimigo, que foi Eva e Adão. Quem dialoga com o entulho dá lugar para o entulho, o entulho acha espaço no seu coração. Você precisa tirar o foco do inimigo e começar a olhar para Deus. Qual foi o problema de Elias em 1º livro dos Reis, capítulo 19? Jezabel lhe faz uma ameaça. Só que ele já havia visto Deus que manda fogo do céu e mata os profetas de Baal e Azera. Só que ele dá ouvidos para a ameaça. Ele tira os olhos do Deus que tem poder de abrir os céus e fechar. E ele dá ouvidos a Jezabel. Ele dá ouvidos àquela ameaça. Ele tira os olhos de Deus e começa a olhar para o inimigo. Qual é o resultado? Ele segue para o deserto, abandona o moço, segue um caminho sem direção no deserto, senta debaixo de um pé de zimbro e pede a Deus que o leve, dizendo que não era melhor que os seus pais. Deus vai ter que perder tempo com um profeta desanimado, debaixo de um pé de zimbro, dizendo: meu irmão Elias, eu não te mandei para cá, para de olhar para o entulho, para de olhar para o inimigo, olha para mim, levanta e come, que largo é o teu caminho. Nós precisamos entender que os nossos olhos devem estar no Senhor. Isaías 45, 22, o Senhor vai dizer: olhai para mim e sereis salvos todos os povos da terra. Deus estava dizendo: olhe para mim, é de mim que vem salvação. Olhe para o lugar correto, olhe para Deus e pare de dialogar com o inimigo. Em quarto lugar, para nós orarmos, Neemias vai vencer quando ele entendeu que precisava redirecionar o foco do seu temor. O inimigo queria colocar medo, temor no coração do povo. Só que Neemias vai fazer o povo voltar para Deus e lembrar que o temor que eles deveriam ter era do Senhor. O versículo 14, ele vai dizer: lembrai-vos do grande e terrível Senhor. Neemias está dizendo: vocês não têm que temer o inimigo, vocês têm que temer a Deus. É Deus que dissipa o conselho dos inimigos. Vocês não têm que perder tempo, vocês têm que guardar o coração dos entulhos, guardar o coração do que quer roubar o foco de vocês e começar a olhar para o céu. Se tem uma ferramenta que o inimigo tem utilizado nesses dias, é querer colocar medo no coração do povo. O povo tem medo de orar, tem medo de subir ao monte, tem medo de entregar um folheto na rua, tem medo disso, tem medo daquilo outro. E nós estamos cheios de medos e nos esquecemos que nós devemos temer a Deus, que tem poder de matar o corpo e condenar a alma, disse Jesus. Nós devemos redirecionar o foco do nosso temor, parar de dar ouvidos para o inimigo que está nos ameaçando, nos amedrontando, para nos fazer recuar e parar de olhar para o entulho, que são coisas que já deveríamos ter tratado e tirado, e começarmos a temer a Deus. Neemias não perde tempo com o inimigo, Neemias não perde tempo temendo o inimigo, porque Neemias sabia que maior era Deus na sua vida. Precisamos temer ao Senhor. Quem teme a Deus não teme o dia de amanhã. Quem teme a Deus não teme a ameaça dos inimigos. Quem teme a Deus sabe que agradando a Deus, Deus já está guardando, já vai diante de nós.
que estando posicionados naquilo que Deus nos chamou, já sabe que tudo já está preparado, porque o Senhor vai diante do seu povo. Em vez de temer o inimigo, devemos voltar para o nosso Senhor. Quem teme a Deus não teme os homens. Quando colocamos os olhos em Deus, Ele frustra os desígnios do nosso inimigo. Olha o que diz o versículo 15. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos, que Deus tinha dissipado o conselho deles, todos voltamos ao muro, cada um à sua obra. O inimigo está nos observando. E se ele perceber que nós estamos com temor dele, ele vai nos paralisar. Ele vai encontrar lugar. Mas se ele olhar para nós e vermos que o nosso temor é um temor a Deus, ele não tem lugar para poder entrar dentro de nós. Fique de pé nessa noite em nome de Jesus. Eu quero orar com você nessa noite. Quero orar. E nós vamos pedir a Deus que olhe para dentro de nós. Tire os entulhos que estão nos impedindo de fazer a obra. Feche os nossos ouvidos para as palavras que o inimigo tem lançado, as ameaças que estão sendo feitas, mas abra o nosso coração para Ele. Seja sincero com Deus nesta oração. Nós vamos orar agora, não perca o foco. Não perca o rumo daquilo que Deus quer fazer. Nós vamos orar agora. E eu quero convidar alguém que está aqui nesta noite, dizendo: Senhor, eu ouvi essa palavra e eu quero tirar os entulhos que estão me impedindo. Eu quero parar de dar ouvido para coisas que não tenho que dar ouvido. Eu quero fazer a obra que o Senhor me chamou para fazer. Eu quero orar com alguém sincero que está dizendo: Deus, eu não quero mais perder tempo. Eu quero fazer aquilo que o Senhor me chamou. Se você quer receber esta oração, vem aqui no altar, mas já vem orando, vem dando lugar a Deus. Vergonha não é vir ao altar, vergonha é continuar parado. Vergonha não é vir receber a oração, vergonha é continuar cheio de entulho. Vergonha não é vir ao altar e dizer: Deus, me ajuda. Vergonha é continuar dando ouvido para a voz do inimigo que está te paralisando. Deus nessa noite quer nos levantar de novo, quer nos dar ferramenta nova, para que nós possamos levantar de novo a proteção do nosso lar, a proteção da nossa vida, para que possamos voltar a olhar para Ele e focar naquilo que devemos focar. Se você quer receber essa oração, venha. Levante a tua mão aos céus. Há uma graça do Espírito Santo aqui. Urabacamandara rasobi anagai. Irabahasai ketebiofobia samai. Erivahada shuki amantoe rasaia. Em o nome de Jesus. Oh Deus, vem visitando o teu povo. Vem visitando os corações. Vem visitando as vidas. Vem tocando, ó Deus. Eba cercar, berishimandai sabacai. Em o nome de Jesus, vai visitando este coração agora. Vai visitando essa alma cansada dos entulhos que tem cercado, daquilo que tem roubado a força desse homem, roubado a força desta mulher. Vai visitando agora, ó Deus. Vai tirando agora tudo aquilo que tem impedido, vai dissipando agora toda voz que não é tua, vai cancelando agora. Amaire kamasuri kamandaragai, urabashamantuya hasai. Fale com Deus, fale com Deus. Diga para Ele: limpa minha alma, Deus. Lava-me, tira os entulhos, eu quero ouvir a tua voz. Nessa noite Deus está trazendo a armadura do céu. Nessa noite Deus está te dando ferramentas, armas novas, para que você possa continuar esta batalha, vencer esta batalha, vencer o inimigo, vencer as distrações,
Receba de Deus renovo nesta noite. Receba de Deus graça nesta noite. Receba de Deus vigor nesta noite. Todo cansaço vai caindo por terra. Toda distração vai caindo por terra. Toda opressão vai caindo por terra. Receba a graça de Deus agora. Agora, agora, agora. Aracassore mantarabagai, uribashi tiasu, itibioche mantaisi abacai. Receba o renovo espiritual, o renovo, a virtude que vem do alto da cabeça, a planta dos pés agora. Receba de Deus. Foi Deus que te chamou, é Deus que te capacita. Foi Ele que te disse: vai e levanta o muro. Foi Ele que te colocou nesta obra. Receba a graça para continuar. O inimigo quer te fazer parar. Ele tem te cercado, te ameaçado, mas nessa noite há um basta do céu. Cessa a voz do inimigo e vem a graça do Espírito Santo que te capacita para continuar. Receba a graça do Espírito Santo que te capacita para orar um pouco mais. Receba a graça do Espírito Santo que te capacita para interceder um pouco mais, para orar ainda mais, para jejuar ainda mais, para perseverar.